Saudações, meus amigos web espectadores. Estamos iniciando mais um vídeo bem bacana aqui no Maçonizando. E hoje nós vamos falar de um tema bastante comum, né? Principalmente quando o pessoal é mais leigo em maçonaria. O pessoal pergunta muito isso. Por que mulher não pode participar da maçonaria? Existe maçonaria feminina? Vamos descobrir isso nesse vídeo. Mas antes eu peço que você curta e compartilhe o nosso conteúdo, ativa o sininho aqui, tá certo, pessoal? Então ativa o sininho aqui, siga o nosso canal, se inscreva aqui no Maçonizando, canal Maçonizando no Instagram, também estamos no YouTube, né, e no Facebook. Então eu peço que você compartilhe e esteja sempre a par do nosso conteúdo. O canal Maçonizando é uma produção independente desse jornalista, escritor, né, e maçonólogo, que busca sempre como maçom regular do Grande Direito do Brasil, trazer uma visão mais ampla da maçonaria. Antes de falar do termo maçonaria feminina, né, nós vamos entrar num tema que eu debati na semana passada, em uma live lá no Lux in Tenebris, na grande loja maçônica de Rondônia, na loja virtual Lux in Tenebris. Eu participei de um debate sobre os landmarks. E justamente nesse tema, quando eu entrei nesse tema, teve um cidadão lá, que eu acredito que seja maçom, porque a live era restrita, mas teve um cidadão lá que quando eu entrei nesse tema começou a me xingar. Ele começou a me xingar, me ofender, me chamar de infiltrado e tudo mais, porque eu abordei isso de uma maneira que ele não gostou, né? Então, eu vou dizer assim a esse irmão, né, que eu espero que esteja tudo bem com ele, que a vida dele prospere, não desejo mal nenhum a esse irmão, mas eu vou dizer que nesse ponto eu peço que o irmão leia um livro de história, né, e vá se inteirar, né, e opiniões pessoais ofensivas e vazias, para mim, valem tanto quanto um caracol. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos lá. Eu sei também que tem alguns irmãos que não estão muito satisfeitos, né, e eu recebi uma crítica a semana passada, né, de um irmão de uma potência não reconhecida que não está satisfeito com o tratamento que eu dou a potências não reconhecidas, né. Ele me criticou, me mandou uma mensagem no Facebook, né, e me criticou, dizendo que eu não poderia fazer isso, né. Enfim, como eu disse, eu sou um maçom do Grande Direito do Brasil, a minha função é debater maçonaria, dentro do que eu entendo é maçonaria, e por mais que existam potências não reconhecidas, eu vou frisar, são não reconhecidas, que trabalham sério, a gente sabe que elas não são reconhecidas, e o pessoal que está lá não vai viver a maçonaria na sua plenitude. Não vai, né? Não adianta, não vai viver. Pode ser que aprenda, pode ser que estude, mas não vai viver a maçonaria na plenitude. Tem um amigo que vai se iniciar numa loja, provavelmente a pessoa não vai visitar. Não vai ser visitado, não vai visitar, né? E a maçonaria é fraternidade. Infelizmente é isso. Existem tratados de reconhecimento que dizem se a potência é reconhecida ou não. Não é a opinião do Diego, é oficial. As potências reconhecidas no Brasil são tais, e as não reconhecidas são tais. Se a não reconhecida trabalha sério ou não, aí é uma questão deles. Eu estou falando de maçonaria reconhecida dentro da maçonaria que eu pratico. Tá? Então, fica aí essa dica. E já partindo, então, para os landmarks, né, que é a principal alegação que mulher não pode participar da maçonaria, o landmark de Maqui, de número 18, né, que ele diz que um aleijado, um escravo e uma mulher não podem ser admitidos à nossa ordem. Vale frisar que o contexto em que foi escrito os landmarks do Maqui foi um contexto de século XVIII. No século XVIII, até na própria formação da maçonaria, naquela época, a mulher não tinha direito nenhum. Ela tinha direito de limpar a casa, deixar tudo nos trinques, de satisfazer somente o marido, criar os filhos, fazer comida, dormir e no outro dia fazer a mesma coisa. Era o direito que a mulher tinha. Isso numa sociedade patriarcal do século XVIII. E é história, isso é história, não é a opinião do Diego, isso é história, né? E a mulher só tinha esse direito. E dentro desse contexto foi formada a maçonaria. Então, a maçonaria ela é formada em uma época em que a mulher não tem direitos. E logo, como um reflexo da sociedade, a mulher não tinha direito de participar da maçonaria, né? E também de outras ordens iniciáticas, não só da maçonaria, né? Porém, com o tempo as coisas foram evoluindo e tudo mais. A gente tem os landmarks, né, que são, como eu já expliquei, tem um vídeo aqui no canal sobre landmarks. Landmarks são, como é que eu poderia dizer,
uma demarcação de terra, é um terreno, tu tem uma cerca que cerca a terra, e o landmark define que o que tem dentro dessa tela, dessa cerca, nesse terreno é maçonaria, o que tem fora não é, né? São regras, né? É quase que uma constituição. Então, o que acontece? As mulheres, por causa desse landmark, elas não podem ser iniciadas maçom, né? Porém, esses landmarks são 25 no total, e o landmark de número 25 diz que todos os landmarks anteriores são inalteráveis, né? Só que o 25 não diz isso sobre ele mesmo, né? Não diz. Ele não diz, todos os landmarks anteriores são inalteráveis. Ele diz, todos os landmarks anteriores são inalteráveis. Então, se algum dia alguém resolver alterar só o 25, buga a coisa toda, né? Mas eu sei que isso não vai acontecer, até porque potências maçônicas não usam landmarks. Embora essa seja uma crença dos maçons, não é verdade. As potências maçônicas não usam landmarks, elas têm o seu regulamento, elas têm a sua constituição, né? Elas têm o seu regimento. E, claro, esse regimento, essa constituição, ela abrange os landmarks, as compilações mais famosas de landmarks, mas elas não adotam, eles dizem, a nossa potência é landmark tal. As potências têm a sua constituição, têm o seu regimento, que abrange, dentro da sua legislação, todos os landmarks, mas elas não adotam, né, oficialmente um landmark, principalmente o Grande Oriente do Brasil, que é a minha potência, né? Talvez eu esteja falando groselha com relação a outras, mas com relação ao Grande Oriente do Brasil, eu estou afirmando, o Grande Oriente do Brasil não tem nenhuma compilação oficial de landmarks que adote, né? Mas, partindo já para os finalmente, né, recentemente vazou uma foto da grande loja unida da Inglaterra, numa sessão aberta, uma sessão pública, onde havia presença de umas mulheres da grande loja feminina, né? De uma grande loja feminina, essas mulheres estavam usando aventais e tudo mais, né? Só que o que acontece? Essas mulheres estavam usando aventais, beleza? Tudo certinho, né? Elas estavam usando aventais. E a grande loja unida da Inglaterra deixou claro que eles respeitam e reconhecem a existência da maçonaria feminina. Grande loja da Inglaterra, maçons brasileiros regulares como eu, que dá-nos a regularidade, que diz que nós somos regulares. Então, a maçonaria da Inglaterra, a grande loja unida da Inglaterra, que é aquela que diz que nós somos maçons regulares, né, e nos dá esse direito de visitar lojas, inclusive fora do país, essa mesma potência diz que reconhece a existência de uma maçonaria feminina e que a respeita, acima de tudo. Ela não faz sessão conjunta, não faz intervisitação, apenas reconhece a existência e a respeita. Inclusive, quando tem algum evento público, convida a maçonaria feminina. Porque os ingleses têm outro nível cultural, né? Isso é fato, né? Então, os ingleses são lords, né? É bem diferente, né? E o que acontece? Nós, no Brasil, às vezes pecamos por ser conservadores demais. Até por achar que a maçonaria é conservadora, sendo que ela não é, né? Ela não é uma ordem progressista. E sendo uma ordem progressista, ela está sempre buscando o bem-estar da pátria, onde está, da humanidade, né? E está sempre buscando combater a tirania, os preconceitos e os erros. Então não adianta nós querermos ser tiranos, preconceituosos e errantes para justificar os nossos preconceitos. Não adianta, né? Então é isso. A maçonaria brasileira, regular brasileira, não reconhece a maçonaria feminina. A gente sabe que ela existe, né? Ela não reconhece. Existem potências mistas, inclusive, que iniciam homens e mulheres, mas elas não são reconhecidas. Existem mulheres maçons? Existem sim mulheres maçons, né? E eu, inclusive, conheço pelo menos duas, né? Talvez até mais, mas eu conheço pelo menos duas mulheres que são iniciadas em lojas femininas, né? Elas mistas, melhor dizendo, em lojas mistas. Respeito elas, trato bem, não vou pisar em ninguém, né? Eu apenas nunca vou visitar a loja delas, porque eu vou acabar sendo expulso. Mas eu não tenho por que ser preconceituoso e machista, né? Eu não tenho por que me achar superior só porque eu tenho 2 testículos e um pênis, achar que isso me faz um ser humano mais digno do que uma mulher que tem uma vagina, né? Então eu acho que a gente tem que evoluir um pouco nessa capacidade de pensar, de raciocinar e de ver as coisas, né? Então a mulher, ela não é admitida na maçonaria regular. Não adianta eu usar aquele eufemismo, nós não aceitamos mulheres, mas rendemos a ela tributo. Machismo velado, né? Vamos e convenhamos, né? Mas é a instituição, é a nossa tradição,
e eu não estou aqui para combater, até porque eu jurei reconhecer como potência regular e legítima a que eu estou. Então, assim, a potência que eu estou diz que a maçonaria feminina é a maçonaria mista, que, melhor dizendo ainda, nem é maçonaria mista, eu prefiro chamar de comaçonaria, não chega a ser maçonaria, é comaçonaria, né? É uma ordem que usa rituais maçônicos, utilizando homens e mulheres, mas não é maçonaria, é comaçonaria, porque ela viola os landmarks, né? E os landmarks, eles dizem, né? O que está aqui dentro é maçonaria, o que não é, o que não está, não é. Tá? Então, os landmarks, eles justificam o fato da mulher não ser maçom, né? Então, eu não vou receber na minha loja jamais uma mulher maçom, e também jamais visitarei uma mulher maçom, a menos que um dia mude toda a regra e a maçonaria regular brasileira passe a admitir mulheres. Será que isso um dia vai acontecer? Eu não vejo isso acontecendo nos próximos 50, 100 anos. Tá? Vou ser bem sincero, eu não vejo isso acontecendo, porque a maçonaria brasileira ela é muito específica no que diz respeito à tradição. Né? Então, a maçonaria brasileira ela é muito tradicional. E ela tem características conservadoras, inclusive. Então, ela é muito resistente a mudanças. Né? Tanto que até hoje é um grande tabu, por exemplo, uma iniciação de uma pessoa com uma orientação sexual diferente, um homossexual. É um grande tabu. Embora não exista nenhuma legislação ou landmark que proíba a iniciação de um homossexual, os maçons, na sua grande maioria, condenam a iniciação de um homossexual. Né? Isso é uma questão de foro íntimo de cada um. Eu, particularmente, não vejo problema, mas isso sou eu falando. Né? Mas com relação à mulher na maçonaria, sim. E outra coisa, isso é uma coisa que eu falei, inclusive, na live que eu fui xingado lá no final de semana passado. Eu acho que a maçonaria mista não dá certo. Tá? Não dá certo porque nós vivemos uma sociedade em que as pessoas têm um pensamento muito sexualizado. E existem alguns elementos ritualísticos que dão a entender que se botar uma maçonaria mista pode haver alguma situação de abuso. Tá? Então eu acho que maçonaria mista não dá certo. Eu tenho certeza que maçonaria mista não dá certo, porque onde tem homem e mulher, daqui a pouco se forma um casal, o casal começa a se pegar e tal, dali a pouco se separa, dá treta, divide, enfim, né? E isso é uma opinião talvez até meio boçal da minha parte, mas é verdade. Então eu sou contra, particularmente, eu jamais participaria de uma loja mista, nunca participaria de uma loja mista. Mas eu acho que uma loja totalmente feminina seria interessante. Por que as mulheres não podem fazer maçonaria se nós, homens, podemos, né? Mas, à luz da legislação maçônica, a mulher não pode ser maçom. Tá? Então, à luz da legislação maçônica regular, a mulher não pode ser maçom. E a que se deve isso? A um costume primitivo do século XVIII, onde a mulher não tinha direito nem espaço. E esse costume se mantém na instituição como uma espécie de cláusula pétrea, infelizmente. Então, ela não vai ser mudada de hoje para amanhã, nem nos próximos 50 ou 100 anos. Não vai ser mudada. Então, se a mulher pode ter uma maçonaria feminina, a Inglaterra está dando um grande exemplo que sim, e que é bem legal, né? E, aliás, a maçonaria feminina e mista existe há muito mais tempo do que vocês imaginam. NBSAN, lá, os primórdios da Sociedade Teosófica, aliás, tem uma potência mista que trabalha muito sério aqui no Brasil, chamada Direito Humano, né, que agora está começando a fazer divulgação nas redes, que trabalha muito sério. Então, acho que, sim, é possível que exista uma maçonaria mista séria, mas no que diz respeito à maçonaria tradicional, regular, e, na minha opinião, legítima, a mulher não pode ser admitida na maçonaria. E o que é uma pena, mas não sou eu que vou mudar isso. Né? Eu, particularmente, não concordo, mas respeito, e não sou eu que vou mudar isso. Então, fica aí esse vídeo de hoje. Eu peço que você novamente curta e compartilhe o nosso conteúdo e se inscreva aqui no canal, para a gente alcançar o maior número de seguidores possível, tá, pessoal? E também aí deixo a propaganda dos meus 6 livros, que estão na tela, né? Tempora Austin, Romance Iniciático Militar da Serra Gaúcha, Lendas Urbanas de Cruz Alta, Curiosidade, Cultura e Mistérios, e abaixo os 3 últimos livros focados em maçonaria, né? Landmarks, Ritos e Ordens de Aperfeiçoamento Maçônico, Guia de Ordens para Maçônicas e Maçonaria, O Legado do Aprendiz. Lembrando, então, que os livros no formato digital é R$15 cada um, ou 6 por 50, e também você pode adquirir só os 3 livros maçônicos por R$30. Boa promoção, né? Então, me chama aí no WhatsApp, tá? Me chama aí no WhatsApp para a gente fazer negócio e você adquirir meus livros e conhecer um pouco mais do meu modo de ver e pensar a maçonaria. Lembrando, sou maçom regular do Grande Oriente do Brasil e busco sempre me pautar
na ética, no bom senso, mas também dentro do pensamento da maçonaria regular brasileira. Então, se você é de uma potência não reconhecida e não está gostando dos meus vídeos, eu fico triste com isso, mas a opção que você tem é não assistir, né? Porque, na realidade, esse vídeo eu faço para o público em geral, inclusive para vocês de potências não reconhecidas. Se vocês quiserem assistir, vocês podem, querem compartilhar, vocês podem, mas o fato é que existem pontos muito específicos e não relativos que dizem o que é a maçonaria regular, o que é a maçonaria não regular, o que é a maçonaria reconhecida, o que é a maçonaria não reconhecida. E o meu modo de pensar é assim, maçonaria inglesa, maçonaria americana, List of Lords, Grande Loja Unida da Inglaterra. Esse é o meu modo de pensar e essa é a linha editorial desse canal. Espero ter dado o recado. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente volta nesta quarta-feira com uma live muito legal com o Luiz Miller sobre um comparativo do rito moderno com o rito adoniramita. Voltamos. Até lá. Valeu!